Uma agulha reta, um pedal para os pés e uma disputa judicial que o próprio inventor acabou perdendo, assim nasceu uma das máquinas mais influentes da história doméstica. Em 12 de agosto de 1851, o inventor americano Isaac Singer recebeu a patente número 8294 por sua máquina de costura, que aperfeiçoava modelos anteriores, como o de Elias Howe, ao introduzir uma agulha reta com um furo na ponta e uma lançadeira oscilante capaz de formar o ponto de forma muito mais estável e rápida. Singer também adicionou detalhes práticos decisivos para o uso doméstico e comercial, como um pedal para movimentar a máquina com os pés, liberando as mãos da costureira, e um braço ajustável para o carretel de linha. Construídas inicialmente na oficina do mecânico Orson C. Phelps, em Boston, as máquinas Singer se tornaram as primeiras comercialmente viáveis para uso doméstico em larga escala, gerando disputas judiciais históricas por violação de patente com Elias Howe, que Singer acabou perdendo, sendo obrigado a pagar royalties. Ainda assim, sua empresa, a I.M. Singer Co., depois apenas Singer, cresceu até se tornar uma das marcas industriais mais reconhecidas do mundo, e a máquina movida a pedal mudou para sempre a produção de roupas, tanto em fábricas quanto em lares comuns ao redor do planeta, reduzindo drasticamente o tempo necessário para costurar uma peça à mão. 14 anos depois dessa patente em Boston, do outro lado do Atlântico, um cirurgião escocês apostaria numa substância usada até então para tratar esgoto, na tentativa de salvar a perna de um garoto. Em 12 de agosto de 1865, no Glasgow Royal Infirmary, o cirurgião Joseph Lister tratou James Greenlees, um menino de 11 anos que sofrerá uma fratura exposta na perna depois de ser atropelado por uma carroça, ferimento que, até então, quase sempre evoluía para infecção fatal, já que a teoria dos germes ainda não era aceita pela maioria dos médicos e as salas de cirurgia eram notoriamente sujas. Inspirado pelos estudos do francês Louis Pasteur sobre micro-organismos, Lister decidiu lavar o ferimento e aplicar um curativo embebido em ácido carbólico, o fenol, na tentativa de eliminar os agentes invisíveis que ele suspeitava causarem as infecções. Contra todas as expectativas da época, o menino se recuperou completamente em cerca de 6 semanas, sem sinal de infecção, resultado que Lister replicaria em pacientes seguintes antes de publicar seus achados. A técnica antisséptica enfrentou forte resistência inicial da comunidade médica britânica, mas, nas décadas seguintes, se espalhou pelo mundo e reduziu drasticamente as mortes por infecção pós-cirúrgica, sendo considerada um dos marcos fundadores da cirurgia moderna. 12 anos depois desse curativo em Glasgow, um astrônomo americano quase desistiria de uma busca no céu se não fosse por um empurrão da própria esposa. Em 12 de agosto de 1877, durante uma rara aproximação de Marte à Terra, o astrônomo Asaph Hall, usando o recém-instalado telescópio refrator de 66 centímetros do Observatório Naval dos Estados Unidos, em Washington, avistou pela primeira vez um pequeno satélite orbitando o planeta vermelho. Segundo relatos da época, Hall já estava prestes a desistir depois de várias noites frustradas de observação prejudicadas por nuvens, mas foi encorajado pela esposa, a astrônoma amadora Angelina Stickney, a tentar mais uma noite, decisão que resultou na descoberta. Ele batizou o satélite de Deimos, palavra grega associada ao terror e ao pânico, personificação mitológica filha de Ares, deus grego da guerra. Apenas 6 dias depois, em 18 de agosto daquele mesmo ano, Hall descobriria a segunda e maior lua marciana, Phobos, cujo nome remete ao medo. Até hoje, Deimos e Phobos permanecem os dois únicos satélites naturais conhecidos de Marte, luas irregulares e de formato não esférico que muitos cientistas acreditam serem asteroides capturados pela gravidade do planeta. 6 anos depois dessa descoberta no céu, num zoológico de Amsterdã, um animal morreria sem que ninguém percebesse que aquele era o último de sua espécie sobre a Terra. Em 12 de agosto de 1883, uma fêmea de quagga, subespécie de zebra da África do Sul, com listras marcantes apenas na parte frontal do corpo e traseira de cor marrom uniforme, parecida com a de um cavalo, morreu de causas naturais no zoológico Artis, em Amsterdã. Os quaggas selvagens haviam sido caçados de forma intensiva por colonos europeus na África do Sul ao longo do século XIX, tanto por sua carne e couro quanto para reduzir a competição por pastagens com o gado, levando à extinção completa da população selvagem ainda antes da morte desse exemplar de cativeiro.
Só décadas mais tarde os cientistas perceberiam a magnitude da perda, quando análises de DNA preservado em peles de museu, já na década de 1980, confirmaram que o quagga era geneticamente uma subespécie da zebra comum, não uma espécie totalmente distinta, descoberta que hoje alimenta um projeto sul-africano de reprodução seletiva, batizado Projeto Quagga, que tenta recriar o padrão de pelagem original cruzando zebras comuns. 15 anos depois da morte daquele último quagga, num arquipélago do Pacífico, uma bandeira desceria e outra subiria no lugar dela, selando a perda de soberania de um povo inteiro. Em 12 de agosto de 1898, numa cerimônia formal nos jardins do Palácio Iolani, antiga residência da monarquia havaiana, em Honolulu, a bandeira da recém-formada República do Havaí foi arriada e a bandeira dos Estados Unidos foi hasteada em seu lugar, enquanto tropas do navio de guerra USS Boston formavam uma guarda de honra. A cerimônia ocorreu 5 anos depois de a rainha havaiana Liliuokalani ter sido deposta, em 1893, por um grupo de empresários americanos e europeus residentes nas ilhas, com apoio de fuzileiros navais dos Estados Unidos, um golpe que o próprio governo americano, décadas mais tarde, em 1993, reconheceria formalmente como ilegal, por meio de uma resolução do Congresso pedindo desculpas ao povo havaiano. Relatos da época registram que a maioria da população nativa havaiana, fiel à rainha deposta, evitou deliberadamente comparecer à cerimônia de anexação em sinal de protesto silencioso. O Havaí permaneceria como território americano até se tornar oficialmente o 50º estado dos Estados Unidos, em 1959. 57 anos depois dessa cerimônia em Honolulu, 500.000 de pessoas tomaria as ruas do Rio de Janeiro para se despedir de uma das maiores estrelas que o Brasil já exportou ao mundo. Em 12 de agosto de 1955, dias depois de a cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda morrer subitamente de ataque cardíaco em sua casa em Beverly Hills, aos 46 anos, seu corpo, trazido de avião ao Brasil e velado por 2 dias na Prefeitura do Rio, onde cerca de 60.000 pessoas prestaram homenagens, teve seu cortejo fúnebre acompanhado por uma multidão estimada em mais de 500.000 de pessoas, um dos maiores funerais já vistos na história do país até então. Ícone internacional que havia levado o samba e a imagem estilizada da baiana, com seus famosos turbantes de frutas, as telas de Hollywood nas décadas de 1940 e 1950, Carmen era, à época da morte, uma das atrizes mais bem pagas dos Estados Unidos, mas enfrentava grande esgotamento físico e emocional, tendo sofrido um colapso em rede nacional de televisão poucos meses antes. O governo brasileiro decretou luto oficial, e seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, consolidando-a póstumamente como um dos maiores símbolos culturais brasileiros já exportados ao mundo. 26 anos depois desse funeral no Rio, uma empresa conhecida pela cultura corporativa fechada tomaria uma decisão que acabaria escapando completamente do seu próprio controle. Em 12 de agosto de 1981, a IBM apresentou ao mercado americano o IBM Personal Computer, modelo 5150, com um preço inicial de $1.565 na configuração mais básica, equipada com apenas 16 kilobits de memória RAM e nenhuma unidade de disco. Diferentemente de décadas anteriores, a IBM tomou a decisão então incomum de construir a máquina com componentes amplamente disponíveis no mercado e adotar uma arquitetura aberta, contratando a pequena empresa Microsoft para fornecer o sistema operacional, batizado PC-DOS. Essa abertura, motivada pela pressa da IBM em entrar rapidamente num mercado já disputado pela Apple e outras fabricantes, teve uma consequência histórica não planejada: permitiu que outras empresas fabricassem computadores compatíveis com o IBM PC, os chamados clones, que rapidamente dominaram o mercado mundial de computadores pessoais nas décadas seguintes e estabeleceram a arquitetura hoje conhecida simplesmente como PC como padrão global da computação doméstica e corporativa, um legado que persiste até os dias atuais muito além da própria IBM. 4 anos depois desse lançamento da IBM, um reparo mal feito 7 anos antes voltaria a assombrar um avião nos céus do Japão, com consequências devastadoras. Em 12 de agosto de 1985, um Boeing 747 da Japan Airlines, voando de Tóquio para Osaka com 524 pessoas a bordo,
sofreu uma falha catastrófica na parede traseira pressurizada da fuselagem cerca de 12 minutos após a decolagem, resultado de um reparo mal feito pela própria Boeing, feito após um acidente anterior na cauda da mesma aeronave. A explosão descompressiva destruiu grande parte do sistema hidráulico, deixando os pilotos praticamente sem controle das superfícies de comando por cerca de 32 angustiantes minutos. Período em que a tripulação tentou desesperadamente manter a aeronave no ar usando apenas variações na potência dos motores, antes de o avião colidir contra uma encosta montanhosa na região de Guma, a noroeste de Tóquio. Das 524 pessoas a bordo, apenas 4 sobreviveram, entre elas uma comissária de bordo fora de serviço. As demais 520 vítimas fazem deste ainda hoje o acidente envolvendo uma única aeronave com o maior número de mortos da história da aviação civil. A tragédia levou a mudanças permanentes nos protocolos de inspeção de reparos estruturais em aeronaves ao redor do mundo. 5 anos depois dessa tragédia aérea, num rancho da Dakota do Sul, um pneu furado desviaria a atenção de uma equipe inteira bem na hora em que a maior descoberta da carreira de alguém estava literalmente saindo do chão. Em 12 de agosto de 1990, durante uma expedição no rancho Cheyenne River, a exploradora e caçadora de fósseis Sue Hendrickson avistou pequenos fragmentos de osso saindo da base de um penhasco enquanto o restante da equipe, liderada pelo Instituto de Pesquisa Geológica Black Hills, estava ocupada consertando um pneu furado do veículo. Ao escavar o local, a equipe descobriu o esqueleto mais completo e mais bem preservado de Tyrannosaurus Rex já encontrado até então, com cerca de 90% dos ossos originais preservados, incluindo um crânio praticamente intacto de 1,5 metros de comprimento. Batizado Sue em homenagem à sua descobridora, o fóssil se tornaria o centro de uma disputa legal de anos entre o instituto que o escavou, o proprietário das terras e o governo federal americano, resolvida somente em 1997. Quando o esqueleto foi arrematado em leilão pelo Field Museum de Chicago por 8,36 milhões de dólares, na época o maior valor já pago por um fóssil de dinossauro, financiado em parte pelas empresas Walt Disney World e McDonald's. E fechamos a jornada de hoje, 12 de agosto, 10 anos depois daquela escavação na Dakota do Sul, no fundo gelado do Mar de Barents, onde um exercício naval russo terminaria da pior forma possível. Em 12 de agosto de 2000, durante um grande exercício da frota do norte da Rússia, o submarino K-141 sofreu uma primeira explosão causada por vazamento de peróxido de hidrogênio concentrado durante o carregamento de um torpedo de treinamento, seguida, cerca de 2 minutos depois, por uma segunda explosão muito mais violenta, que abriu um grande rombo na proa e fez a embarcação afundar rapidamente a 108 metros de profundidade. Enquanto a maior parte da tripulação morreu quase instantaneamente nas duas explosões, um grupo de 23 marinheiros conseguiu se refugiar num compartimento isolado na popa, onde sobreviveu por cerca de 6 horas antes de morrer sufocado, num acidente ao tentar substituir um cartucho químico gerador de oxigênio que caiu na água salgada e provocou um incêndio. O governo russo, sob o recém-empossado presidente Vladimir Putin, foi amplamente criticado por demorar 5 dias para aceitar ajuda internacional de resgate, tempo já suficiente para que qualquer sobrevivente tivesse perecido. Se você curtiu essa jornada por 12 de agosto, segue aqui no Fatos Históricos hoje, deixa seu like, comenta qual desses fatos mais te surpreendeu e compartilha esse vídeo com quem faz aniversário em agosto. Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a gente a alcançar mais gente.